No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos dessa última semana e sobre os rumores que rolam por aí dizendo que ou o Nubank ou o Banco Inter estão com o risco de quebrar. Eu vou te explicar direitinho o que está acontecendo e te dizer se você deve se preocupar ou não com essas notícias. Olá, é sempre muito bom ter você por aqui. Vamos entender o porquê dessa bagunça toda, mas eu já te adianto que o pessoal do TikTok que saiu divulgando essa falácia por aí tem que investigar um pouco mais a fundo sobre o que está falando, ok? Nubank dá audiência, né? Então é melhor falar de qualquer jeito, mas falar. Vamos entender o porquê de tudo isso. Três bancos americanos fecharam as portas essa semana que passou, e isso caiu como uma bomba no mercado, afetando inclusive o mercado cripto, fazendo com que alguns stablecoins perdessem a sua paridade com o dólar, inclusive uma das mais famosas delas, a USDC. Esse tipo de moeda tem como objetivo valer $1 cada moeda, para ser uma alternativa estável ao mercado de criptomoedas, mas a USDC chegou a bater menos de 90 centavos de dólar. Vamos entender como tudo isso aconteceu, mas eu já te aviso de antemão que se você não entender alguma coisa sobre essas criptos, pode me falar aqui nos comentários que eu faço um vídeo dedicado só a isso, ok? Vamos lá. Essa onda começou com o Silvergate, o primeiro da nossa lista, que era referência em fazer a conversão de criptomoedas para moedas fiduciárias, como o real e o dólar, por exemplo. A emissora de uma dessas moedas, a Circle, que emitia a moeda USDC, trabalhava com esse banco que já vinha cambaleando por causa da quebra da FTX, que era uma corretora de criptomoedas que fazia a intermediação da operação. Com esse medo de acontecer o pior, tanto a Circle como outras empresas do setor, como a Crypto.com, saíram do Silvergate, e com isso, a retirada de capital impactou mais ainda as contas do banco, que anunciou o encerramento das suas atividades. Mas a Circle foi para onde com as suas reservas? Para o Signature Bank, outro banco da nossa lista dos três bancos que quebraram. Com o risco do Signature e no mesmo caminho que o Silvergate, o pessoal correu para converter suas USDCs em outros stablecoins, que por ironia fez a USDT passar a valer mais de $1 em alguns momentos. Ironia porque todo mundo achava que a USDT era mais arriscada que a USDC, e na hora do pânico todo mundo correu para ela. É salve-se quem puder, né? O outro desses três bancos é o Silicon Valley Bank, um banco que costuma investir em startups. E com isso o pessoal no TikTok já começou a espalhar um rumor de que o Nubank quebraria também junto com ele. Mas o Nubank já declarou que não tem nenhuma exposição ao Silicon Valley Bank, desmentindo esses rumores, e isso respingou até no Banco Inter, que também negou a exposição por lá. Mas, afinal, que banco é esse? Esse banco não era um banco qualquer, ele tinha mais de 40 anos de mercado e estava entre os 20 maiores bancos dos Estados Unidos. Ele era conhecido com a sigla SVB, e essa foi a segunda maior quebra da história bancária dos Estados Unidos. Ele era, teoricamente, um banco até seguro para se investir, já que a alavancagem dele não era tão alta comparado a outros bancos. Nós já vimos sobre a alavancagem aqui no vídeo que tratamos sobre o índice de Basileia e como escolher instituições mais seguras para investir. Eu vou deixar esse vídeo fixado aqui no card, mas se você quiser mais detalhes sobre isso, se for o caso, eu posso fazer até um vídeo dedicado a isso, ou responder sua dúvida aqui nos comentários mesmo. O caso de quebra desse banco, diferentemente do que acontece normalmente, não foi porque ele fez empréstimos malucos, mas porque ele falhou em um detalhe: a estimativa de futuro. A gente pode até errar nisso aí, mas para um banco isso aí pode ser fatal, e foi o caso desse banco aqui. Em 2021 houve um boom nas empresas de tecnologia e de inovação, com uma boa ajuda da pandemia. E como esse banco era um banco que investia muito em startups, até por isso que associaram o nome dele ao nome do Nubank, houve um boom também no valor de dinheiro que ele arrecadava, aumentou em mais de 5 vezes. E o que foi que ele fez com esse dinheiro? Dinheiro sobrando a gente não controla tanto, né? Eles compraram títulos de prazos muito longos e investiram em muitos títulos de características parecidas, confiando que a taxa de juros da época se manteria em um patamar parecido por um longo tempo. Títulos de prazos muito longos, eles pareciam uma boa opção, porque são os títulos que mais rendem, mas há um detalhe nesse tipo de título. Se você resolver resgatar ele antes do prazo combinado, você passa a receber um valor diferente do valor acordado. Antes do prazo acordado, esse título sofre uma variação de valor, que basicamente é o valor que esse título comprado lá atrás valeria se fosse comprado hoje. Essa variação de valor a gente chama de marcação ao mercado. Exemplo, se você compra um título que te promete pagar 10% depois de determinado período, só que no decorrer do tempo os juros sobem,
E os novos títulos agora prometem pagar 20% e não os 10% que você recebeu de promessa quando você comprou o seu. Se você resolver vender seu título antes do final do prazo, você precisará vender com desconto, pois tem no mercado um título pagando 20%. Ninguém vai querer pegar pelo mesmo valor um título seu que só paga 10%. Tem casos que a lógica se inverte e ele passa a valer mais do que valeria antes no meio tempo. Mas isso é quando os juros tendem a cair ao invés de subir. No caso desse banco, ele teria como se proteger realizando uma operação de swap nos juros. Mas eles preferiram não fazer isso, porque eles teriam que registrar no balanço a previsão desse possível prejuízo caso não segurassem o título até o final do prazo. Eles então registraram como títulos que seriam mantidos até o vencimento de toda forma. Dessa forma, o balanço fica muito mais bonito e todo mundo ama um balanço bonito, não é? Em resumo, eles compraram títulos e não colocaram na sua previsão vender esses títulos antes do prazo. Tava tudo lindo, tava tudo belo e tome recomendação de todo mundo que esse banco era um ótimo banco, até o pessoal da cúpula começar a vender ações do banco. CEO, CFO e o mercado começou a desconfiar disso aí. Juntou ações erradas no momento errado e deu no que deu. Tava todo mundo quebrando e os chefes começam a vender as ações e o pessoal começa a desconfiar, né? Como a gente viu no vídeo que eu já citei aqui, os bancos trabalham alavancados. Se você empresta R$100 ao banco, deposita lá, ele não fica com esse dinheiro lá guardado, ele empresta e guarda uma pequena parte dele apenas. Significa que se todo mundo resolver retirar seu dinheiro do banco, qualquer banco do mundo, esse banco não vai ter o dinheiro na hora para te pagar. Por isso essa atitude que o pessoal tomou aí de espalhar que um banco estava quebrando é ilegal. Um boato de que um banco vai quebrar pode realmente quebrar um banco. E foi essa desconfiança que o SVB poderia quebrar que fez o banco sofrer em 48 horas uma retirada de 42 bilhões de dólares de lá. E nenhum banco sobreviveu a uma quantidade absurda de saque tão rápida assim. E você pode se perguntar, e esse dinheiro do banco estava onde? Em locais bem seguros, mas em contratos que venceriam bem mais tarde. É como se esse banco não tivesse aquela reserva de emergência que a gente sempre fala, né? Um dinheiro para saldar suas contas em caso de urgência. Então ele precisou vender aqueles títulos que não colocaram no balanço essa previsão de venda, lembra? Colocaram como se iam segurar até o final do período, só que precisaram vender antes. E isso formou uma bola de neve com mais desconfiança. O pessoal do mercado pensou, opa, isso aí não estava na previsão deles, vender esses títulos aí antes do vencimento, tem coisa errada aí. E tome resgate de fundos, e isso fez com que o banco não sustentasse esse fluxo e quebrasse. Mas o Fed, que é o equivalente lá ao nosso Banco Central daqui, juntamente com o FDIC, que é o equivalente lá ao nosso FGC daqui, já comunicaram que vão garantir esses depósitos do SVB. Lá eles garantem 250 mil dólares, assim como aqui nós garantimos 250 mil reais no FGC. Mas nesse caso eles falaram que não vão se limitar a isso aí não, vão garantir 100% dos depósitos. E aproveitaram também para anunciar que vão cobrir o banco Signature, que foi o outro dos 3 bancos que eu citei aqui que quebrou. Esse banco era o que tinha ligação com as criptomoedas, que assim como o Silvergate tinha quebrado, né, completando a trinca. Vimos que o Signature era um banco que tinha o foco em atender esse setor e sua quebra abalou muito o mercado, inclusive fazendo algumas moedas estáveis perder sua paridade, assim como a USDC, né? Como vimos, era a moeda preferida para quem gosta de moedas estáveis, por ser uma das mais auditadas entre todas elas. Ela também tinha uma boa parte de sua reserva no SVB, e isso tudo impactou muito seu preço. Mas depois dessa notícia de recuperação, os ânimos se acalmaram e ela voltou ao seu preço normal, e tudo ficou mais suave no mercado. Quem gostou do resumo da ópera foi o Bitcoin, que ontem subiu 11 mil reais em apenas um dia. E quem aproveitou também para lucrar com a oscilação da USDC, né, que teve muita gente que comprou a 90 centavos e revendeu a $1. Em resumo, nós precisamos ter a responsabilidade com o que divulgamos e ter cuidado também onde buscamos informação para não entrar em pânico à toa. Essa quebradeira trará consequências, mas o fato do Fed ter agido rápido acabou com o efeito dominó da retirada dos caixas de outros bancos, que por pânico geral do mercado poderiam quebrar. Agir em bando por conta de um rumor pode prejudicar muito seus rendimentos. Como teve muita gente que tinha comprado a USDC a $1, por exemplo, e vendeu a 90 centavos, com medo de que ela caísse ainda mais. Já teve outros que compraram a 90 centavos e revenderam depois a $1, né? Sempre tem alguém perdendo, sempre tem alguém ganhando. Geralmente, quando você age por pânico, por causa de rumores, você é o do grupo que está perdendo.
E isso pode prejudicar também instituições. É um ciclo retroalimentado. O rumor de que algo pode acontecer faz com que aquilo acabe acontecendo. Quanto ao Nubank quebrar, como espalharam por aí, se você tem lá menos de 250 mil, mesmo que ele quebrasse, não precisaria se preocupar tanto por causa da garantia do FGC, né? Mas se você tiver mais do que isso e entrar em pânico a cada rumor que ouvir, eu recomendo você diversificar seu capital em vários locais. E assistir o vídeo que eu vou deixar aqui no final, porque eu explico mais sobre isso aí, ok? Espero que tenha ficado tudo esclarecido, mas se não ficou, comenta aqui que eu vou tentar te esclarecer da melhor forma possível. Ou aqui no próprio comentário, ou se for o caso, eu faço um vídeo dedicado só a isso, ok? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!